Tá começando mais um episódio de Quarta Parede, o podcast oficial do Porto Alegre em Cena. Estamos aqui conversando com todas as peças, todas as produções, as performances, os espetáculos de dança, o que tá no palco, o que tá na rua. E agora a gente vai bater um papo com o Marcelo Adams, que tá trazendo Ricardo III, Shakespeare, desconstruindo Shakespeare, remixando Shakespeare. Não quero botar adjetivos no teu trabalho. O inverno do nosso descontentamento, o nosso Ricardo III. O que está sendo levado para o palco da PUC, Marcelo? Bom, primeira coisa, chama atenção para o título, né? Uma coisa que a gente faz, assim, o espetáculo, a primeira parte do título, né? O inverno do nosso descontentamento, é a primeira fala da peça do Shakespeare, do Ricardo III, né? Então, é um solo, a gente chama de um monólogo do Ricardo III, que ele se dirige à plateia, a personagem, e ele começa a falar de todas as coisas que o incomodam, né? E ele usa essa metáfora do inverno do nosso descontentamento. Então a gente puxou esse verso do Shakespeare para intitular o nosso espetáculo. E como subtítulos colocamos Nosso Ricardo III. E esse nosso aí tem algumas possibilidades de interpretar, né? Nosso porque nós fizemos a nossa versão do Ricardo III, e outros poderiam dizer que nós também tivemos o nosso Ricardo III aqui no nosso país. E, né, no caso aqui, falando especificamente de Brasil. Então, acho que no título já traz uma amostrinha do que nós desejamos com esse trabalho, né? Uma delas é, paralelamente, né, a gente fazer essa... Não sei se a homenagem seria a palavra certa, mas essa reavivação da importância da dramaturgia do Shakespeare, na qual a gente se debruça sobre Ricardo III especificamente, né? E, por outro lado, a gente quer mostrar o que nós lemos de Shakespeare, uma peça escrita há mais de 400 anos atrás, o que ela nos diz ainda, para nós, espectadores do século XXI, e para nós, especificamente, da Companhia Teatro ao Quadrado. Então, nós vamos buscar as peças de equilíbrio. Não sei se o equilíbrio fica bem equilibrado, né? A arte não é tão rigorosa, tão matemática assim, né? Mas o que acontece é que a gente achou que a figura do Ricardo III, que é a figura central da peça do Shakespeare, era uma ótima maneira de falar do nosso mundo contemporâneo. Né? Do que nós temos enfrentado nas últimas... Bom, desde que o mundo é mundo, mas especialmente nas últimas décadas, nos últimos anos, o que nós temos visto por aí com essa escalada, né, de líderes autocráticos que chegam ao poder ou de forma democrática, que é uma coisa relativamente nova na história humana, né? Ou ditadores de eleitos. Forma de golpe, né? Sim. Então, isso é uma coisa muito maluca, né? Porque o cara, ele é eleito, então quem é que vai dizer que ele não tem direito de estar lá? Só que depois que ele chega no poder, ele bota as manguinhas de fora, como se diz, né? E começa a reproduzir tudo aquilo que antigamente só os golpes de Estado poderiam dar esse poder, né? Esse poder, assim, supremo sobre as coisas. Então, a gente tentou e eu acho que conseguimos de alguma forma, tendo em vista, assim, a repercussão que o espetáculo teve desde a sua estreia no ano passado, em 2022, né? Acho que a gente conseguiu, de alguma forma, unir de uma maneira assim, teatralmente interessante, esteticamente interessante, e a discussão que advém disso também, esses dois lados, né? A tradição do Shakespeare, do Ricardo III, e o que nós queremos dizer com isso, o que nós queremos apontar, que é o papel do artista, né? Também se expressar através da sua arte. É um texto que o texto puro ainda combina, né? E essa desconstrução, ela traz esse texto ainda para mais próximo da gente ainda, né? Para quem que é essa peça? Quem deveria assistir a essa produção? Olha, eu acho que, pela nossa experiência, assim, quem tem assistido o espetáculo são pessoas que, de alguma forma, se colocam do lado da democracia, tá? Obviamente que a gente teve, eventualmente, alguns espectadores que foram nos assistir, a gente percebia que eles se levantavam ali, ainda bem que discretamente, né, e saíam do teatro, porque não estavam concordando com a maneira, por vezes, dura que a gente apontava as violências, principalmente as violências cometidas por líderes autocráticos, né? Então, eventualmente, a peça ela é dura, né? Ela traz imagens muito pesadas, muito fortes, embora, vou chamar a atenção sobre isso para não assustar o público, né? A gente tem muito humor. Então, a gente consegue, de alguma maneira, equilibrar isso, porque isso também vem do Shakespeare, né? Tu vai pegar algumas tragédias mais conhecidas de Shakespeare, como Hamlet, Macbeth, Rei Lear, em que tu tem personagens
nitidamente cômicas dentro da tragédia, né? Essas 3 que eu falei agora são tragédias clássicas do Shakespeare. Mas o Shakespeare entendia que o teatro ele não precisa ser uma coisa só. Essa divisão entre tragédia e comédia, para ele, não fazia muito sentido. Ele queria contar uma boa história, né? Que emocionasse o público, que engajasse o público, mas ele também queria dar esses respiros, como a gente chama, né? Em forma de cenas cômicas, personagens cômicas, e a gente faz isso também. Junto de toda a dureza que a gente apresenta, né, com essa trajetória do Ricardo III ser líder demoníaco até, que chegou ao poder passando por cima de tudo, de todos, a gente mostra características desconcertantes, né, dessa figura que esbarram frequentemente no humor. Não é uma comédia, não é uma tragédia, é uma peça de inspiração shakespeariana. Então, nesse sentido, a gente se sente assim confortável, não estamos assim destruindo a memória do Shakespeare, porque o Shakespeare fazia isso, né? Porque ele queria um teatro popular. Uhum. Então, eu vou te responder a pergunta dizendo o seguinte: a gente quer que esse espetáculo chegue no maior número de pessoas possível. A gente quer que ele seja popular nesses aspectos. Só que popular não é sinônimo de baixo engajamento. De baixa qualidade, de algo barato, né? Não é sinônimo assim de algo superficial, que não toque nenhuma questão de uma maneira um pouco mais contundente. A gente acha que a gente pode ser popular falando de coisas que são duras e equilibrando com a comicidade que faz parte da espécie humana, né? Pois é, e eu queria te perguntar justamente sobre isso, assim, que tipo de reflexão o teatro gera na plateia? Né? Por que essa forma de fazer arte é tão poderosa para esse tipo de reflexão? Olha, a coisa mais óbvia é a questão da divisão de um mesmo espaço, né? Quando tu não está mediado por uma tela, seja pelo cinema, seja agora atualmente as tecnologias de vídeo, internet e tudo mais, né? Que a gente, queira ou não, por mais facilitador que seja, a gente tem uma limitação, né? Pelo enquadramento da telinha que a gente está, seja um celular, seja uma tela grande de cinema, a gente tem uma interação reduzida nesses aspectos, né? Então, sensorialmente, a experiência não se equivale à experiência presencial do teatro, né? Por exemplo, vou dar uns exemplos assim, né? Cheiros, toques, sentidos auditivos, sim, mas assim, a possibilidade que num palco tu tem de fazer a tua voz ela variar de intensidades, né? Sem microfones nem nada, né? Só com a habilidade que os atores podem ter de eventualmente dirigir a sua voz e modular. Isso tudo são experiências que o teatro consegue trazer por ser uma arte presencial, né? E todo mundo respirando o mesmo ar no mesmo espaço. Essa proximidade, esse olhar que eu troco com o espectador e me torno cúmplice dele, eventualmente, né? E nosso espetáculo faz bastante disso, né? A gente se dirige muito para a plateia. Não se preocupem que não tem interação de agarrar e trazer para o palco, isso não acontece. Mas, assim, a gente está falando para os espectadores, não estamos ignorando que tem gente aqui, né? Então, isso é uma coisa que o teatro nos traz, essa possibilidade de fazer essa troca e de sermos influenciados, nós, atores, pela plateia. A reação da plateia nos influencia. É mesmo? Com certeza. Em que nível? Em que nível da reação, né? Por exemplo, tu percebe nitidamente, né? Claro, quando a pessoa está achando alguma coisa engraçada, ela poderá rir em voz alta ou poderá rir para dentro, como a gente fala, né? Mas quando a pessoa está interessada não no nível da comicidade, mas ela está sorvendo o discurso que a gente está transmitindo, procurando transmitir, a gente sente quase que palpavelmente, embora não seja palpável, né? Essa energia que vem da plateia pra gente. Aquele silêncio contemplativo, mas não é um silêncio assim passivo, é um silêncio de interesse, né? Tu percebe nos olhos das pessoas. Então, obviamente que tu vê um grupo de 200, 300 pessoas absolutamente absortas com o que tu está fazendo, né? Com o que tu está narrando em cena, não tem como isso nos influenciar como atores e atrizes, né? Então, certamente, esse é um dos grandes diferenciais que a gente vai ter. Um ator que faz cinema e um ator que faz teatro. No teatro, a resposta é imediata. E importa. Né? E de diferentes maneiras, né? Sem contar com as questões próprias do teatro, que são, assim, eventualmente erros que podem acontecer, né? Esqueci o texto, como é que eu resolvo isso? Mas isso já é outra história, né? Estou pensando, assim, na questão mesmo da relação entre quem recebe e quem dá, né? Ou seja, a gente não existe, né? Nós no palco não existimos sem a plateia. Então, por isso que isso é tão rico e nos influencia diretamente.
Eu afirmo isso categoricamente, eu sinto isso. E como tem sido rodar com essa peça? Ela vai ter uma data aqui no Porto Alegre em Cena, mas já foi apresentada em outras ocasiões. Como foi essa recepção e essa relação? Sim, a gente vai apresentar então no dia 23 de março, aqui dentro do Porto Alegre em Cena, no Teatro da PUC, mas o espetáculo ele estreou em janeiro de 2022, então ele é um bebê ainda, ele tem 1 ano e 2 meses apenas, né? Mas assim, a gente está muito contente que nesse 1 ano e pouco a gente fez 6 temporadas em Porto Alegre, né? A gente passou por vários teatros da cidade por 2 motivos. Um deles é porque a gente tinha assim o estímulo de continuar apresentando, porque os espectadores nos cobravam, inclusive. Nós temos espectadores que assistiram 3, 4 vezes o espetáculo. Em cada temporada que a gente volta, os espectadores vão voltar, que é um espetáculo cheio de camadas, né? Então, quem for assistir na PUC agora, certamente, ou muito provavelmente, espero que sim, vai ter necessidade talvez de ver novamente o espetáculo, porque ele é tão cheio de referências intra-Shakespeare, né? Uma delas, mas fora do Shakespeare, que é para o mundo atual e a história, né? Universal de uma forma geral, que assistir o espetáculo uma vez, talvez tu nem consiga, né? Captar tudo. Não quero desestimular os espectadores, né? Mas eu acho que isso é uma qualidade do espetáculo. Não, é uma qualidade, né? sem dúvida. Porque a cada apresentação que alguém eventualmente vai se deparar com o espetáculo, vai perceber sutilezas e modificações, assim, né? Nós também modificamos o texto, né? De temporada a temporada, a gente vai atualizando o texto. Porque se a gente fala do mundo contemporâneo, a gente não pode ignorar. A peça não parou o mundo não parou em 2022, né? Então a gente vai agregando a cada nova temporada algumas falas, algumas ações, situações que a gente menciona sobre o que está acontecendo por agora. Só vou dar um exemplo assim, né? A gente estreou em janeiro, né, de 2022. Em fevereiro começou a guerra da Ucrânia. Na próxima temporada que a gente fez, em março, a Ucrânia entrou no espetáculo. A gente tem uma referência à guerra da Ucrânia, que não existia em janeiro, quando a gente estreou. Então, só um pequeno exemplo que a gente faz de atualização e trazer outras camadas ainda, né? De perceber esse mundo, né? Mergulhado em violências, né? Mergulhado nessas tentativas assim de subir ao poder de forma não democrática ou se manter lá dessa forma. Então, por esse motivo que eu digo, né, que o espetáculo ele pode ser visto mais de uma vez, porque seja no discurso, no que nós contamos pela palavra, seja nas ações, seja na atualidade dos temas que a gente discute, é um espetáculo que realmente ele provoca no espectador essa... Meu Deus, quanta coisa eu estou absorvendo aqui. E em seguida, após a sessão, há um debate. Sim. Vai haver um debate nessa ocasião, né? Sim. A gente tem esse costume de fazer, né? Fizemos já algumas vezes, esse debate mediado pela Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, que é uma parceira nossa de muitos anos, de outros espetáculos, de outras eras. Então, e esse espetáculo especificamente vai ter, após a apresentação do dia 23 de março, uma conversa com um psicanalista convidado lá da Sociedade Psicanalística de Porto Alegre, um debate aberto ao público, é na plateia mesmo, né? A peça acaba. A galera já fica por ali. Quem tiver interessado em ficar, não é obrigado a ficar, né? Para ter essa visão, assim, psicanalítica, né? De tudo aquilo que a gente traz. Porque, resumindo assim, o Ricardo III é um homem atormentado. Ele não é um vilão apenas, né? E isso que torna ele tão complexo. Ele é um vilão no aspecto de que ele foi um fascínora, um assassino, mas ele é cheio de complexos emocionais, né? Relação com a sua mãe, relação de família. Ele tem deficiências físicas muito graves, né? E então ele tem muitos problemas com isso, tanto seja dores físicas, quanto também a aceitação de como ele é fisicamente. Então, é um prato cheio para se analisar essa figura que ela não é uma coisa simples, uma personagem complexa, profunda, como a gente costuma dizer, não rasa. Então, eu acho que isso provoca nos psicanalistas, como eu disse, um prato cheio para tentar descobrir as motivações. Por que esse homem é assim? Por que ele foi capaz de fazer tudo isso? Então, eu acho que esse é o motivo, né? No dia 23 de março, temos o Inverno do Nosso Descontentamento, nosso Ricardo III lá na PUC. E, paralelo à programação do festival, existem várias atividades e oficinas acontecendo, e uma delas lá na PUC, que é uma oficina de Shakespeare para surdos. Veja só, Shakespeare voltando aos holofotes. Shakespeare's not dead, né? De acordo com a tua camiseta aí. Legal falar de Shakespeare, né, cara? Sempre bom falar de Shakespeare, Sim. né?
Não, a gente conversava um pouco antes sobre essas questões, né, de por que montar os clássicos. Aí tem até livros conhecidos com esse título, mais ou menos, por que montar os clássicos, né? Alguns podem dizer, o clássico é o clássico, não precisa ser revisitado, porque, né, precisamos falar de coisas atuais, mas a minha visão é um pouco diferente dessa. Um clássico se torna um clássico porque as discussões que ele traz, seja esteticamente, seja os temas que são abordados, permanecem ao longo do tempo atuais. Né? Vamos pensar nas tragédias gregas, né? Escritas lá no século V a.C., como se monta ainda pelo mundo inteiro as tragédias gregas com adaptações, né? Com novos pontos de vista, mas ainda assim, aqueles mitos lá, né, que falam dessas relações familiares, principalmente de poder, elas são atuais, elas serviram de material, inclusive, para o Freud, né? O complexo de Édipo e outros tantos pensadores que vão usar os exemplos da mitologia para falarem do mundo contemporâneo. Então, o clássico se torna um clássico, na minha opinião, porque ele tem muito a dizer ainda. Não é a questão de terem passado alguns séculos que ele vai deixar de ter validade, né, artística. E o nosso papel como artistas agora, então, contemporâneos, é fazer um filtro, né, do que esses clássicos têm que nos dizem respeito ainda como seres vivos do século XXI e o que talvez tenha ficado lá para os espectadores do século XVI e XVII, quando Shakespeare escreveu. Então, no nosso espetáculo, a gente faz isso. A gente filtra, né? O que nos interessa nesse texto escrito em 1592 para alguém de 2023? O que nos interessa? Então, algumas questões interessam muito para a gente, entre elas, né, a tirania. Né? E o poder exercido de forma sanguinária. Isso não precisa nem ir muito longe para a gente ver como isso está acontecendo ainda e acontece ao longo da história. Então, os clássicos têm esse poder, né, de trazer essas discussões, né, em uma forma, muitas vezes, assim, muito atraente, né, esteticamente falando, e o nosso papel como artistas é atualizar essas discussões para a estética do século em que a gente vive, no século XXI. Então, acho que os clássicos merecem sempre um olhar generoso. Assim. Confira o inverno do nosso Descontentamento, nosso Ricardo III lá na PUC, repetindo no dia 23 de março, às 8 da noite. Marcelo, muito obrigado pela tua presença, obrigado pelos minutos emprestados aqui. Você que está curtindo a gente, seja por áudio, seja por vídeo, não deixe de conferir os outros episódios do Quarta Parede. A gente está trocando uma ideia com todo mundo para te ajudar a montar o cronograma e aproveitar da melhor forma o Porto Alegre em Cena. Até o próximo.